Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com o CEO, que é basicamente uma extensão do podcast da Gramado Summit, onde a gente tenta ter uma conversa one-on-one com a pessoa que é entrevistada e tenta descobrir quem é a pessoa por detrás do negócio. Porque lembrando que, e eu até estava comentando com ela aqui, tudo que a gente faz tem a ver com a contribuição que a gente quer deixar para o mundo. E eu acho que tão legal quanto entender as estratégias, a inteligência das pessoas que estão por detrás dos negócios, é conhecer um pouco mais a pessoa que comanda esse negócio, conhecer as suas fragilidades, as suas inseguranças e o que ela imagina aí do mundo nos próximos anos. Então, oi Dani, tudo bem? Oi. Bem-vinda. Oi, Marcos. Eu vou te deixar, na verdade, fazer uma apresentação, porque eu acho que talvez algumas pessoas que não assistiram o podcast da Gramado Summit possam estar assistindo o Bate-Papo com o CEO e vice-versa. Então, Dani Lazarotto, o microfone é teu. Muito prazer, eu sou a Dani Lazarotto, eu sou estrategista de marca, eu sou fundadora de uma empresa chamada Cordão, que é uma consultoria que tem ajudado as marcas a encontrar mais clareza para construir os seus negócios e alcançar o seu potencial. E eu vou dar um feedback de cliente aqui, tá? A Gramado Summit é cliente da Dani, é incrível o trabalho dela, inclusive toda essa marca aqui, esse rebranding que a gente apresentou no ano passado, 2023, foi num trabalho que a gente fez com a Cordão. Dani, eu queria te fazer uma primeira pergunta muito básica, assim, por que empreender? A gente conversou um pouquinho e eu sei agora de um pouco da tua trajetória profissional e eu queria entender por que motivo tu resolveu largar uma estabilidade de trabalhar numa grande empresa para tentar alguma coisa própria, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante convicta das coisas que eu acredito, assim. E chegou um momento que eu vi que para eu trabalhar daquele jeito que eu acreditava, da forma como eu acreditava, eu tinha que ser a cara do negócio, assim, que não existia ainda um negócio formatado exatamente da forma como eu estava enxergando. Então, para mim, foi uma escolha de conseguir fazer do jeito que eu acreditava que tinha que ser feito, assim. Então, para isso que eu empreender. E o que era esse ser feito? Para mim era muito... Eu trabalhava em agência de propaganda e eu tinha muita coisa de não acreditar na campanha que não falasse exatamente a verdade da empresa, assim, sabe? De não acreditar de fazer uma campanha sem a gente resolver algumas coisas, resolver algumas dores, resolver algumas nós que as empresas tinham de entendimento do que elas eram, de qual era o valor delas, antes da gente tentar criar uma campanha, né? E eu chegava naquele momento da campanha. E para mim aquilo era tão superficial no sentido de que nossa, eu queria discutir muito mais, eu queria ajudar essa empresa muito mais a entender os diferenciais dela, a valorizar esse diferencial no ponto de venda, a valorizar esse diferencial na comunicação, a valorizar isso no treinamento, a entender qual é o propósito, a revisar. Eu tinha tanta vontade de sair daquele espaço que eu estava, que eu me sentia tão pequeno porque eu tinha vontade de fazer, que para mim eu digo, bom, eu preciso sair daqui e eu preciso trabalhar com um outro rolê que não seja propaganda. Porque a minha expertise de estratégia, eu consigo aplicar ela num lugar que eu me sinto mais feliz trabalhando. E como é que começa, assim? Porque eu tenho uma... Às vezes a gente cria meio que uma fantasia que é muito fácil começar, que é muito fácil ter esse momento de quebra e de começar algo, mas tem uma série de inseguranças, né? Tem como estruturar algo que consiga te manter durante um período de tempo até o momento que tu começa a rentabilizar aquele teu negócio. Como foi para ti começar, assim? É difícil? Nossa, foi muito difícil para mim começar. Eu acho que, apesar de eu sentir que eu podia fazer mais no lugar, eu era muito feliz lá. E eu era muito reconhecida pela gestão, pelos clientes, pelos colegas. Então, eu trabalhava num lugar onde eu estava bem. E eu estava bem feliz lá. Então, a decisão de sair quando tu está bem, ela é complicada. Saí quando... Tu não foi demitido, tu não foi nada? Não, eu saí assim, eu tinha vontade de fazer mais, mas não é que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu estava indo super bem, né? Tava indo super legal, então tinha essa coisa de ser um pouco... Tá legal, tá confortável ali. Foi muito difícil, eu acho que eu fazia terapia e eu acho que eu fiz uns... Cara, sem brincadeira, uns 3 anos de terapia falando sobre isso, até eu ter coragem, de fato, de tomar uma decisão. E teve um insight, já que esse papo aqui é para ser um papo mais intimista, teve um insight do meu terapeuta na época, que eu falei para ele em terapia, dizendo assim, olha, eu não sei mais o que eu faço, porque
eu acelero e parece que eu não saio do lugar, eu tô atolada, eu trabalho e eu não consigo ir adiante, eu não consigo fazer as coisas. E aí ele olhou pra mim e falou assim, pois é, Daniele, mas é porque quando um carro atola, a gente não pode acelerar. Que massa. A gente tem que descer do carro, buscar uma tora, colocar na frente do carro e aí pensar em acelerar. Entendeu? Se tu não parar, tu vai continuar atolado. E aí foi um momento da minha terapia, depois de 3 anos que eu sabia, que foi o óbvio, né? Tipo, bom, eu tenho que fazer isso que eu quero fazer um século, que eu pensei, bom, então realmente eu vou parar, descer do carro e aí pensar como é que eu desatolo do lugar onde eu tô e vou para onde eu quero ir. E aí foi um pouco disso, assim, de me planejar, daí de fazer realmente qual seria o plano, de começar a tangibilizar em uma estratégia de saída, de verbalizar para os sócios da empresa que eu ia sair de lá, né? Que também são conversas muito difíceis. Eu estava 8 anos lá e tinha um relacionamento incrível com ele. Chegar e dizer, olha, eu quero sair também foi difícil, mas foi recompensador, assim. E eu achava realmente que a parte mais difícil era pedir demissão e começar. Não é. Aí tu descobre que realmente o que vem depois também é difícil. Então tem uma coisa de agora sou eu por mim, que eu acho que é muito complicado, assim, quando tu não teve essa experiência ainda de estar só tu por ti. Aí que eu queria chegar. Porque quando tu começa... Tu tem uma parada que tu cria tuas próprias atividades, né? Tu cria tua própria rotina, tu cria absolutamente tudo. Tu não tem ninguém te dizendo o que tu precisa fazer ou o que deve ser feito. Como que foi o primeiro dia, Dani, assim? Tipo, eu tô numa sala, o que eu faço? Porque se tu foi, por mais que tu tenha sido líder na empresa anterior, tu tinha alguém que mais ou menos te dava um direcionamento daquilo que tinha que ser feito. Agora tu não tinha nada. Tu tá lá na tua sala, aí tu precisa fazer alguma coisa. Como é que é esse primeiro dia? O primeiro dia da Tricô? Cara, foi bem... Eu sou uma pessoa meio overachiever, assim, né? Então, os primeiros dias eu tinha mapeado quem eram as pessoas que eu conhecia, com quem que eu poderia tomar café. E eu tinha metas de cafés que eu tinha que marcar. E aí eu ficava marcando, é fulano, ciclano, beltrano. E aí eu mandava WhatsApp para milhões de pessoas para contar que eu tava no mercado. E realmente... dizer que eu tava pra jogo, né? Era o que eu queria encontrar pessoas, assim, e também acho que pegar um pouco de feedback pra modelar o negócio, porque quando o negócio começa, especialmente o negócio de serviço, de consultoria, ele tá uma bagunça, porque ele pode ser tanta coisa, né? Tu não sabe exatamente como estruturar o teu negócio. Tu sabia precificar no início? Capaz, não sabia nada. Precificar... Tipo assim, será que eu sei hoje? Precificar é muito difícil, assim, mais serviço, né? Serviço, principalmente, é muito difícil porque tem muitas coisas e teve um trabalho que foi um trabalho que me marcou, que eu fiquei... Gente, eu juro que eu fiquei quase em depressão, assim. Tipo, foi uma coisa que bateu no meu ego de um jeito, de uma coisa que... não faz tanto tempo assim que eu fiz um orçamento para a maior empresa do Brasil, tá? E eu perdi porque eu cobrei pouco. Caraca! E aí eles me responderam assim, a gente gostou muito da conversa, só que a gente não consegue confiar na empresa porque cobrou muito pouco. E eu fiquei, puxa, eu nunca tinha acessado um cliente daquele tamanho. Eu também não. Eu nunca tinha acessado um cliente daquele tamanho. Então, eu não tinha ideia de como é que se cobrava. Então, eu cobrei o que eu cobrava dos clientes que eu acessava, né? E aí eu fiquei, puxa vida, eu sou uma empreendedora de merda. Eu não sirvo pra isso, eu não sei nem precificar. Como é que eu vou sentar pra conversar com esses caras se eu não sei nem fazer o básico? Aquilo foi dias de, assim, eu juro que eu fiquei numa depressão tremenda, assim, até o... Não, então, isso foi um aprendizado. Eu aprendi e aí eu fui bater na porta de várias pessoas que acessavam esses clientes para eu entender quais são as cifras, como é que está sendo trabalhado, como é que vocês estão fazendo para eu ir ter novas referências para precificar. Mas é difícil demais precificar, especialmente quando tu não conhece tanto o mercado. Quando é o teu mercado, tu sabe como é que são. Quando tu vai para mercados novos, aí tu fica, poxa, nesse mercado eu já não sei como as coisas funcionam tão bem. Eu tenho uma ideia de uma pergunta, não sei se eu vou conseguir elaborar ela tão bem, tá? E eu queria saber se tu em algum momento sente isso, tá? Pegando esse exemplo, tu perdeu
para concorrência pelo preço. Única e exclusivamente preço. Pelo preço baixo. Esse é o problema. Se fosse pelo alto... Tá, mas assim, eu tenho uma sensação muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com empresas muito grandes, a gente cria a ideia de que essas empresas são muito grandes, que elas são sempre mais inteligentes do que nós. E aí depois que a gente meio que vence essa barreira, a gente percebe que ela é uma empresa exatamente igual à empresa pequenininha que a gente atendia, só ela tem mais processo. E que talvez a única coisa que pô, é diferente era a questão do preço, mas assim... cara, se meu preço fosse mais alto, eu teria entregue um produto muito melhor. Tu tem essa sensação que de vez em quando as grandes corporações elas podem ser cegas em função de tanto processo? Ah, com certeza. Acho que... Pra não dizer burra, assim, porque às vezes eu acho que tem uma burrice. É que tem coisas que são inerentes, né? De tu organizar uma empresa né, daquele tamanho, tu tem que ter muito processo, tem que ter muita coisa. Nisso se escapa, a comunicação interna tem muita coisa que se escapa ali nesse rolê, assim. Tem muita coisa que é política, tem, né? São estruturas mais complexas, assim. Mas isso é um fato de que às vezes a gente cria uma fantasia de que lá é diferente e não é. E às vezes a gente vê isso não só com o tamanho das empresas, às vezes até com o tamanho das cidades. Eu sou do interior. E eu pensava assim, nossa, na capital, né, em Porto Alegre, as empresas devem ser diferentes, né? Os clientes não devem desconhecer tanto sobre o trabalho de comunicação. Aí você chega na capital, começa a trabalhar e você encontra os mesmos problemas. Aí você pensa, nossa, em São Paulo os clientes devem ser, né, diferentes. Lá o mercado. Aí você vai para São Paulo, não é diferente. Não, porque Nova York deve ser diferente. E aí você sempre tem a expectativa de que lá eles estão fazendo de um jeito completamente desconhecido, de uma forma completamente revolucionária que você ainda não conhece. Quando tu vai acessando, você vai vendo que são pessoas, que existem problemas em todas as estruturas, e quanto maior a estrutura, maior são os problemas. Exatamente. E eu acho que eu acho que o processo mais atrapalha o andamento de um bom resultado, de um serviço muito diferenciado, assim. Eu vejo até pela Summit, assim, cara, quando a gente pega empresa muito grande, que é cheia de processo, a gente tá cheio de vontade de já fazer o que a gente sabe fazer, e aí não, tem que seguir esse processo. Pergunta. Hoje, a maior parte dos clientes são empresas grandes ou empresas pequenas? São empresas médias, assim, a gente tem clientes que não são... A gente tem alguns clientes que são corporações multinacionais, né? A gente já tem de Tramontina, que é um cliente gigante. Mas a maior parte dos nossos clientes são clientes de médio a grande, não são bizonhamente grandes, assim, os clientes que a gente atende. E tu não tem a sensação que de vez em quando trabalhar com pequenininho é mais legal? Eu acho que é mais bonito, assim. Porque a gente vê o desabrochado um cliente, às vezes, né? Que tem essa coisa de tu poder... participar de um processo embrionário que na empresa grande você não tem, né? De você... É tipo você vê uma criança se desenvolvendo em estágios mais iniciais, né? Às vezes, quando você chega para uma empresa maior, ela já está muito mais envolvida, tem muito mais histórico, tem muito mais bagagem. E aí, às vezes, quando você trabalha com um cliente menor, talvez a sua recomendação tenha muito mais impacto, né? Porque você está num estágio muito inicial, porque às vezes ela tem menos acesso a outras fontes de informação. Então, é bonito, assim, tu acompanhar um empreendedor, acompanhar uma empresa menor. E tu já teve algum pensamento, como menino do interior, que eu sei que tu és, de começar a voltar pro interior para oferecer o serviço da Cordão pro interior? Porque assim, se a capital já é meio carente, o interior ele acaba sendo um pouquinho mais carente porque não tem acesso com tanta facilidade a algumas questões mais específicas. Tu tem vontade de vez em quando de pegar alguém do interior e dizer, cara, vou fazer um puta case em cima disso? A gente já trabalhou com alguns clientes do interior, né? Nessa vibe de recomendação, às vezes vai surgindo. Já fizemos alguns clientes que não ficam em Porto Alegre. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem muitos clientes no interior, né? Eu acho que é um estado que tem uma serra muito desenvolvida, que tem uma coisa muito bem distribuída em termos de onde estão as grandes empresas, onde ficam as sedes dessas empresas, assim, aqui no estado. Então, a gente já trabalhou, assim. Uma coisa que tem é cultura, que às vezes no interior nem sempre... talvez nem todas as empresas do interior estejam conscientes da importância da marca ainda. Então, às vezes a gente precisa esperar esse desabrochar acontecer, esse desejo acontecer pra gente entrar. Pra não ser aquela coisa de você chegar lá e a pessoa tá cética com aquilo que você quer oferecer. E na verdade,
Fiquei confuso agora, mas... deixa eu pensar como formular essa pergunta. Na verdade, tu tem que esperar o mercado começar a ficar preparado para tu conseguir entrar nele. No interior. Cara, em qualquer lugar, assim, eu acho que tem um pouco de perfil, assim, eu acho que a gente vê clientes, vamos falar de cultura, assim, eu acho que a cultura Serra Gaúcha, tá? A cultura italiana. Tem muitas empresas que entendem o valor da marca, mas, via de regra, o italiano, o alemão, ele tem aquela cultura de baixar a cabeça, trabalhar e falar pouco. Né? E às vezes tu falar é meio pecaminoso, né? Tu ficar falando, garganteando, melhor que as pessoas não saibam o que a gente tá fazendo, ninguém põe olho gordo nas minhas coisas, ninguém vai nananã, vamos fazer quieto, vamos trabalhar bem, trabalhar quieto e vai dar certo. E dá, né? A gente vê muitas empresas que cresceram muito nessa ideia. Só que hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Muitas empresas crescem muito mais rápido, numa velocidade muito maior, porque elas estão conseguindo se apresentar muito melhor. Então tem uma coisa cultural que não adianta nenhuma empresa bater na porta dessa pessoa e dizer assim, cara, investe nisso, se comunica. Saber onde eu queria chegar, te interrompendo, às vezes eu tenho a sensação de que toda pessoa que é muito talentosa, principalmente quando ela não é de uma grande capital, ela busca a grande capital para o seu crescimento profissional. E ela acaba deixando de lado as suas origens. Aí, como a origem ela é muito carente de pessoas realmente inteligentes em diversas áreas, elas acabam criando dentro dos seus ambientes um ecossistema meio próprio que não é muito bom. Porque a galera sempre vai embora, assim. Então, a minha pergunta era mais no sentido, pô, tu não tem vontade de voltar e dizer assim, cara, vou fazer um puta trabalho de brand, fazer Ijuí a maior cidade do contexto de empresas com bom branding e tal. Porque eu vejo pela Gramado, tá? Você sabe por que a Gramado surgiu? Olha que doido. A maior parte dos jovens da minha geração, eu tô com 35 anos, a partir do momento que se formavam no ensino médio, elas deixavam Gramado. Porque Gramado era uma cidade que até então só poderia viver do turismo. E não era um turismo como a gente tem hoje, assim, que a gente tem acesso a uma cidade quase que cosmopolita. Era uma cidade interiorzão mesmo, tipo, tu vem comer fondue, tu vem... Café colonial, e meio que essa era a nossa vibe, assim. E aí eu percebi que quando a gente começou a desenvolver o projeto da Gramado Summit, faz 7 anos já, a ideia era, cara, tentar fazer com que a gente retenha alguns talentos, não só na Serra Gaúcha, mas que o gaúcho tenha vontade de estar aqui, porque eu acho que a maior pobreza que um povo pode ter é quando as suas pessoas começam a ir embora, assim, buscando uma oportunidade. Então eu sempre tive essa dúvida de quem sai do interior, se por acaso a vontade de voltar pro interior, ela vem em algum momento, assim, ou não. Vontade de voltar pro interior, voltar. Não. Não tenho nenhuma vontade de voltar. Não, a cidade onde eu nasci, eu acho ela muito longe, é tudo muito descolado, é tudo muito trabalhoso de você conseguir viajar, de você conseguir acessar as coisas. Então eu não tenho vontade porque eu me identifico muito mais com essa coisa mais prática da vida mais urbana, assim. Então, nesse sentido, não, assim, mas... Eu acho que tem uma coisa que quando vocês falam perguntaram no podcast anterior sobre contratação, que eu acho que tem sempre um carinho quando a gente vê que a pessoa veio do interior, quando a pessoa vem de uma cidade, vem de um estado, vem de um lugar que às vezes não é tão... não tem tantas oportunidades e a gente vê que aquela pessoa está buscando uma oportunidade. Então isso sempre é uma coisa que brilha, e brilha para mim especialmente porque eu já me vi nesse lugar de estar querendo uma oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu amava e estar num lugar que não me oferecia aquilo. Então, de eu estar ali, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso, né? Meu sonho é trabalhar com isso, e o lugar que eu estava não me oferecia. Então, quando eu encontro pessoas assim, eu me sinto... Você sente meio que dando essa oportunidade. Me sinto responsável por dar a oportunidade que um dia eu tive. Isso é muito legal. E que faz parte da contribuição para o mundo melhor, né? Dani, somos pessoas com muitos medos, muitas fragilidades. Eu sei que das suas grandes fragilidades é a questão da síndrome do impostor, pelo menos do bate-papo que a gente teve aqui. Queria que tu contasse um pouco sobre isso, assim, como é lidar com essa síndrome no dia a dia, assim, tocando uma empresa que, na verdade, não só tu tem responsabilidade sobre a empresa, mas sobre as pessoas que se envolvem na empresa, e como tu acha essa forma de conviver com a síndrome do impostor, não deixando que o impostor tome conta da tua pessoa e prejudique toda a estrutura que tu construiu ao redor. Terapia.
Funciona? Funciona. Eu acho que eu tenho uma autoconfiança muito grande quando a gente está falando de técnica de estratégia. Eu tenho uma autoconfiança muito grande, porque, nossa, eu faço isso há muitos anos, então eu tenho uma leitura rápida e eu me vejo fazendo isso de diversas formas. Quando eu tô falando de empreendedor, de empresária, de gestora de negócio, eu me sinto uma criança com sobretudo, né? Tipo, são duas crianças empilhadas com sobretudo tentando disfarçar que eu sou uma adulta, né? Porque é aí tu começa a entrar em terrenos que você não conhece. E eu acho que essa coisa de empreender é o tempo inteiro tu tá entrando em terrenos que você não conhece. Porque se você quer crescer, se você quer expandir, você vai estar se deparando com coisas que você não conhece. Tu pode compartilhar alguma coisa que você não conhece ou não conhecia? Mas muitas coisas. Por exemplo, neste momento, eu estou trabalhando com empresas multinacionais que a gente está desenvolvendo identidade verbal em 3 línguas. Tá. Por exemplo, isso é uma novidade pra gente. De entender identidade verbal multilingües em multiculturas de uma empresa. Então, até então a gente entendia Brasil, a gente estudava Brasil. Mas do ponto de vista de gestão, Dani, porque isso na verdade isso não é gestão, isso é uma evolução do teu negócio. Não, é uma evolução do negócio, mas a partir do momento que eu tenho clientes que vêm de culturas diferentes, compradores que estão em culturas diferentes, que dão escopos diferentes, isso também me coloca para gerenciar, porque eu preciso contratar pessoas diferentes em entregas diferentes. Então, é um tipo de entrega que a gente ainda não fez. Então, eu preciso contratar pessoas diferentes que tenham essa expertise. Então, a gente tem clientes que vêm de culturas diferentes. Então, quando você está negociando com essas pessoas, vocês têm outras formas de se relacionar, outras questões, outros contratos, outras LGPDs, outras formas de receber esse dinheiro, de pagar. Então, são coisas que são sempre novas para quem está... E tu tem que fazer a empresa ser lucrativa ainda por cima. Tu tá equilibrando muitos pratos. Então, esse é um exemplo de entrar numa coisa nova. E assim você vai entrando em mercados novos. Vou trabalhar com um cliente de um estado que eu nunca trabalhei. Tem um outro tipo de cultura, um segmento que você nunca trabalhou. Aí você vai ter que expandir sua equipe, contratar uma outra área que você ainda não contratava. Oferecer um serviço que você ainda não oferecia. Tudo isso são dores, assim, de equilibrar, de gerenciar, de contratar, de ler contrato, que é uma chatice, essas coisas são... Sabia que a gente se deu, às vezes, as pouquíssimas vezes que a gente se deu mal, foi por não ser um pouco mais chato no contrato. Eu, infelizmente, carrego comigo aquela máxima de que... não culpa, mas a máxima de que, cara, se a gente combinar alguma coisa olhando um no olho do outro, pra mim aquilo ali tá valendo como um contrato, entendeu? E eu acho que como toda boa relação de união estável, se tu tem 2 pessoas capazes de conversar e aquela relação não dá mais certo, cara, beleza, é isso e pronto. E as poucas vezes que a gente se deu mal, assim, foram pessoas mal intencionadas que usufruíram de benefícios de contrato e uma irresponsabilidade minha de não ler os pormenores, assim, mas é chato pra caramba, né? É muito chato. Eu acho que ler contrato, eu acho que um dos momentos em que eu me senti mais feliz como empreendedora foi quando eu pude fazer uma contratação de alguém para gerenciar o financeiro e o jurídico e o contábil, assim, de uma forma mais profissional. Que aquilo era uma coisa que eu pegava e eu não entendia nada daquilo, então ali era um estudo que eu pensava, daqui a pouco a Receita Federal vai bater aqui, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada, entendeu? Então, a partir do momento que eu consegui contratar, foi um dos momentos que, nossa, agora eu sou uma empreendedora de verdade, eu tenho uma assessoria formal para questões que eu realmente... Você fazia contabilidade também no início? Eu fazia via Contabilizei. Tá. Já facilitava um pouco. Facilitava. Contabilizei, roda em Porto. Roda. Que legal. E eu facilitava, mas assim, tem muita coisa que é você que tem que informar ali dentro, né? E nisso eu tinha medo de estar informando alguma coisa errada, né? De estar... não estar fazendo a minha parte corretamente, porque eu não tinha ideia, eu sou de humanas, né? Então eu não tinha ideia do que eu estava fazendo ali. Então, no início, eu me sentia ainda um pouco com medo, assim, de estar fazendo um erro grave e ser pega. Qual que é o teu maior medo enquanto empreendedora? E tu não vem me dizer que tu não tem. Eu quero saber aquele medo quando tu tá sozinha analisando o resultado da empresa, fazendo contratação. Na verdade não é medo, tá insegurança. Por exemplo, vou te abrir o meu lado aqui, porque eu sei que tu é um pouco mais... Eu já sou mais da emoção, tu é mais centrada.
Depois eu queria saber o teu arquétipo. Sei lá. Mas assim, bom, eu sou o rebelde, tudo aquilo que tu já conheceu, assim. E uma parada que me dá muito medo até hoje é contratação. Toda vez que eu contrato alguém, eu tenho muito receio de comprometer a empresa de algum jeito no futuro por alguma questão que eu não percebi, e essa pessoa passou um tempo da vida dela confiando que eu também iria executar o meu trabalho. Então assim, é um medo que eu até gosto dele, porque me traz mais responsabilidade e faz com que eu tente ao máximo não errar, ou se errar de uma forma muito rápida e fácil de ser corrigida, assim. Isso é um dos pontos que, pra mim, assim, é um receio que eu tenho toda a contratação que eu faço. Puta, mais uma pessoa, mais alguém pra eu ter responsabilidade. Será que consigo? Eu queria saber a tua fragilidade. Cara, a contratação é complicado mesmo, assim, às vezes tu pensa assim, poxa, quantas pessoas estão dependendo disso, né? Desse trabalho, quantas pessoas estão dependendo de tu vender esse próximo projeto, de tu conseguir um novo cliente, de tu estar, como eu sempre trabalho por projetos, a Cordão trabalha 100% por projetos hoje, a gente está sempre atrás de uma coisa nova. Então, a contratação, esses compromissos fixos todos são muito trazem um certo grau de insegurança, assim, de tu assumir, sendo que você tem um negócio que se baseia no risco, né? Tu já parou pra pensar se tu cansar? É uma boa... Não parei. Não parei, mas é uma boa reflexão, assim. Eu acho que tem... Hoje, um dos grandes desafios que eu tenho enquanto empreendedora é criar um modelo autossuficiente, assim, que funcione por si. Por si. Eu me pergunto como poderia ser caso o fundador cansasse, assim, porque quando a gente é funcionário, tudo bem a gente cansar e querer mudar de vida, né? Aí a gente cansa, muda de vida e vai pro próximo, e beleza. Agora, como que tu faz quando tu é empreendedora ou empreendedora e tu sabe que tu não pode cansar quando tem outra... Quer dizer, não é que tu não possa, mas tipo, tem gente que tá dependendo de ti. O que acontece se chegar um dia, cansei, cara? Tipo, o que tu fala pro Matheus? Toma aí... Toca. Toma os boletos. Mas não é uma reflexão legal, cara? Tem que achar alguém que tenha querer suceder, né? Eu acho que essa ideia da gente empreender, talvez é encontrar pessoas que acreditem nas mesmas loucuras que tu e tenham vontade de fazer isso. Se um dia eu não tiver mais vontade, ou ele não tiver mais vontade, ou qualquer outras pessoas, eu acho que Mas tu não acha que aí que tá, quem tá empreendendo tem uma responsa muito maior, que é em relação a não se permitir cansar, e quando parece que tá cansando, tu tem que criar alguma coisa que tire esse cansaço? Sim. Porque assim, eu tenho vontade de desistir daquilo que eu faço, dia sim, dia não, assim, principalmente com os problemas que a gente tem. E isso que tu não tem TPM. Pois é, total. Então assim, mas cara, é o lado humano, assim, às vezes é tanto problema que a gente vai enfrentando, e não problema grande, assim, coisas do dia a dia, assim, que cara, não seria muito mais fácil eu sei lá, podendo curtir minhas filhas, brincando e tal, com elas, do que, me estressando com umas coisinhas desse tamanho. Ah, mas eu não posso desistir, porque tem uma galera que depende de mim, porque eu ainda acredito nesse negócio. Então eu descobri que uma das fórmulas que funciona muito pra mim é revisitar o tempo inteiro porque eu comecei esse negócio, sabe? E aí descobrindo como que isso pode se tornar cada vez mais vivo. E o rebranding foi uma parada dessas, assim. Que eu acho que quando eu procurei a primeira vez, eu falei, cara, eu tô cansado de ver a Summit como eu vejo. Porque eu tô vendo há 7 anos essa parada. Aí eu tenho 2 perguntas. A primeira, tu já teve algum questionamento em relação a se tu cansar, como vai ser? E a segunda, que o teu trabalho para algumas pessoas pode ser exatamente o que aconteceu comigo, assim. Tu, pra mim, foi uma ótima forma de eu não desistir da Gramado Summit. Ai, que lindo. Nossa. Verdade mesmo. É bonito a gente saber que estamos aqui ajudando um pouquinho mais do que a marca, né? Mas também o empreendedor. Porque tu sabe que, Dani, isso pra mim é muito forte no que vocês fazem, assim. Do bate-papo que a gente teve, basicamente tu nos trouxe que a construção de uma marca, ela parte das pessoas da corporação pro mercado, e em algum momento o mercado sente essa verdade, mas ela foi construída com as pessoas que fazem parte da empresa, né? Cara, isso é a melhor forma de tu nunca esquecer o porquê tu começou o negócio. Eu lembro direitinho aquela cena na Summit, tu sentada num sofá, eu disse, Dani, preciso
refazer essa parada, tô cansado da logo, tô cansado. A Summit que eu comecei pedindo ajuda para todo mundo é diferente da Summit que existe agora. Se eu sinto saudade de ser aquele responsável lá do início, eu sinto o tempo inteiro. Mas eu achei formas de me sentir mais feliz agora, assim, com estrutura, com processo, mas sem perder a essência, assim, cara. E quando eu li aquele teu manifesto, aí, Stefano, se a gente puder finalizar esse podcast com manifesto, eu vou achar do caraca. Cara, aquilo ali pra mim é tanta verdade, assim. Então eu só queria te dar esse feedback, assim, te perguntar se tu não tem de vez em quando algum medo de cansar também, e como que tu faz pra não cansar. Cara, eu acho que assim... Eu acho que isso todo mundo tem, empreendedor e não empreendedor, porque eu acho que quem tá lá na CLT tem os teus boletos, a sua família, e chega em casa e diz, eu não posso desistir porque eu tenho meu filho, meu marido, minha mulher. Eu acho que todo mundo tem essa coisa de não dá pra cansar. Eu acho que aliás, todos nós estamos cansados, né? A gente vive numa sociedade que nos esgota, né? Então a gente cansa, todo mundo cansa. E todo mundo tá trabalhando além do seu limite, assim. Hoje, eu não tenho tanto medo de cansar, porque eu tenho uma estrutura flexível, assim. E pessoas que estão ali comigo, que a gente conversa abertamente sobre cansar, sobre não cansar, sobre ter vontade, sobre trocar, sobre pivotar, sobre, né, que tem uma abertura de diálogo, assim. Eu não me questiono tanto sobre isso, porque eu acho que eu ainda estou muito longe de cansar. Eu gosto muito desse rolê, eu estou me aprendendo, eu ainda me sinto a criança do sobretudo e eu preciso me sentir adulta nesse papel de empreendedora, sabe? Eu ainda não tô... A criança do sobretudo? É aquela... Sabe aquele desenho animado que tem duas crianças no sobretudo fingindo ser um adulto? E aí vão ali e tentam comprar uma coisa? É assim que a gente se sente em alguns momentos. Mas eu ainda não cheguei num momento do empreendimento de cansar num sentido completo, de tocar tudo pro alto, assim. De ficar cansada, sim. Mas o importante é, quando a gente está cansado, a gente tem que aprender a descansar e não a desistir, né? Então, muito legal. É uma coisa que me ensinaram e eu aprendo isso, assim. Hoje, no nosso trabalho, a gente valoriza descansar. Todo mundo valoriza ter o seu momento para equilibrar, para conseguir não estar esgotado do seu trabalho. Então, conduzir o trabalho de uma forma que não nos esgote. Sabe que eu faço essa pergunta constantemente porque eu acho que, claro, e analisando uma porcentagem muito pequena da população brasileira como um todo, mas essa nova geração de empreendedores que ela está surgindo, que é a nossa geração, ela tem um pouco mais de preocupação para com os outros que fazem parte do processo do que a maior parte, assim, do que uma grande parte da geração anterior que construía negócios apenas pelo seu próprio resultado, assim. E é muito legal ver isso, porque é meio que a percepção de tipo, cara, é uma parada legal que a gente está fazendo e tem que ser boa para todo mundo, não só para ti que está no topo da hierarquia. Eu vi uma frase ontem do Jobs que eu acho uma das frases mais sensacionais dele, assim, que uma grande empresa ela tem que ser feita de ideias e não de hierarquia. E isso diz muito sobre o futuro das empresas como um todo. Para fechar, eu queria saber quem é a tua fonte de inspiração. Quem é a minha fonte de inspiração? Gente, uma pessoa só? Uma pessoa. Não pode ser... empreendedor referência, tipo, não pode ser Luísa Trajano. Eu quero saber quem é a tua fonte de inspiração diária, assim. Acho que são as pessoas que trabalham comigo, assim. Eu acho que... eu não sei se dizer uma fonte de inspiração. Eu me inspiro em tantas coisas. Acho que... Isso eu acho que a gente às vezes não sabe o quão pequenas coisas inspiram os outros, assim. Então, a minha fonte de inspiração... são as minhas amigas fazendo coisas que eu admiro, são as pessoas que eu sigo no Instagram, que eu vejo fazendo coisas louváveis, são as pessoas se superando, são as pessoas colocando a sua cara a tapa, são as pessoas discutindo coisas interessantes. Eu não me inspiro, não tenho tanta inspiração em pessoas referência, que às vezes elas soam inatingíveis pra gente. Eu acho que eu me inspiro muito nas pessoas que estão ao meu redor e que eu vejo fazendo muito apesar de todas as circunstâncias, assim. Então, me inspiro nas pessoas normais, assim. Que massa. Dani, queria te agradecer. Foi muito legal te receber nos dois momentos aqui. É sempre legal conhecer as pessoas que estão por detrás dos seus negócios. Se quiser fazer um fechamento, falar sobre Acordão, agora é a hora da propaganda. Ela é gratuita. A hora da propaganda.
Me pegaram completamente desprevenida. Eu queria agradecer, Marcos, pela oportunidade de estar aqui. Foi um papo incrível que a gente teve nessas várias horas que a gente está aqui conversando. A gente na Cordão, a gente tem uma vontade de fazer as coisas de um jeito muito certo, de um jeito muito humano. E pra gente, a nossa satisfação é de ajudar os clientes e guiar eles para encontrar a clareza que eles precisam para alcançar o potencial dos seus negócios. A gente olha para os negócios e às vezes enxerga um potencial que as pessoas que estão ali enxergam uma parte dele, né? E a gente quer entrar para ajudar as pessoas a enxergarem todo esse potencial. E é um prazer trabalhar com marca, eu amo trabalhar com isso, e neste momento eu não me sinto a criança no sobretudo, né? Eu pra isso eu sinto uma segurança muito grande no que a gente está fazendo. E é um prazer sempre trabalhar com pessoas que nos inspiram. Tem algum perfil de Instagram que tu sugere seguir? Perfil de Instagram... Cara, eu sou uma pessoa que gosta mais de LinkedIn. Pode ser. Apesar das pessoas me... Surreal isso, mas tudo bem. Das pessoas odiarem o LinkedIn, eu adoro o LinkedIn. Eu odeio o LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. Eu sigo pessoas muito legais. Eu acho que o Jeffrey Collum publica coisas muito legais. O Jeffrey é o que ficou nos devendo uma resposta. E o Jeffrey. Não recomendo. Não, tô brincando. O cara é bom mesmo. O Jeffrey Collum escreve coisas muito legais no LinkedIn. Eu acho que é Ethan Becker, um outro que também publica muitas coisas legais. A newsletter da Cordão eu recomendo sempre, que a gente sempre tenta buscar. Como se inscreve? No nosso site, cordão.cc, tem lá um botãozinho para se inscrever. Mas pra mim, eu gosto muito de conteúdo de LinkedIn, que é um conteúdo de texto. E eu sigo pessoas que eu acho que são interessantes e que não ficam postando... aquela coisa que as pessoas odeiam no LinkedIn. No meu LinkedIn não tem isso. Então, o meu LinkedIn... Não tem venda no teu LinkedIn? Cara, o meu LinkedIn é incrível. Eu recomendo, porque assim... Eu vejo, é muito conteúdo, coisa interessante, estudos atuais. Eu sigo esses estudiosos do Ironbarg Institute. Eu sigo esses grandes pesquisadores da minha área. Estou sempre atrás. Quando alguém publica uma coisa legal, eu sigo aquela pessoa também. Para mim, é a melhor fonte de conteúdo. O Instagram, para mim, é um conteúdo muito raso. Então, eu não consigo gostar de perfis de Instagram sobre marca. O conteúdo é muito raso. Cara, eu no LinkedIn tenho as piores experiências do mundo, assim. Eu entro no LinkedIn, 99,9% das pessoas que buscam conexão comigo já vem com alguma proposta de vendas, assim. E eu não consigo acessar o LinkedIn. Às vezes tem essas pessoas que seguem conexão, mas é só ignorar. Mas eu tenho que ignorar o LinkedIn inteiro. Mas beleza, Dani, queria te agradecer mais uma vez. Tamo junto. E a gente se vê na Gramado Summit 24. Obrigado. É nóis. Obrigada. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro do que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso importa o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre.
Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.